reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Um mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Meu cordial bom dia a cada um de vocês. Que a graça, que a paz, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa estar alcançando o teu coração, também a tua mente, e que você possa, nesse momento, nesse domingo pela manhã, quando nós queremos, em nome do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, termos esse momento de comunhão, termos esse momento todo especial de reflexão na presença do nosso Deus. Que o seu Santo Espírito, que o seu amor, ele possa preencher grandemente a tua vida, junto com os teus queridos, aí onde você se encontra. É uma alegria a gente poder te saudar e desejar para você que nesse dia, que é o dia do Senhor, tu possas, na palavra dele, encontrar força e ânimo para a tua vida. E eu quero te saudar de uma forma toda especial nessa manhã, com a palavra que as senhas diárias preparam para essa semana, e nós encontramos ela no Evangelho segundo João, no capítulo 6, o versículo 68, onde Simão Pedro responde para Jesus dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E eu vejo essa palavra como uma palavra toda especial. Já há 14 dias atrás, e eu quero continuar também nesse domingo, falar um pouco mais sobre certezas. Nesse mundo onde tem muitas pessoas nos dando informações, falando das coisas, e parece que quanto mais as pessoas falam, mais incertezas, mais dúvidas nós temos. Eu creio que essa dica do Pedro, ela é muito especial. Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Que diante da realidade da nossa vida, que ali onde nós estamos vivendo e vivenciando, meu querido, minha querida, você possa olhar para a palavra de Deus, você possa buscar no Senhor Jesus, que é a palavra encarnada de Deus, as palavras de vida, e que elas possam preencher o teu coração. Convido para uma palavra de oração. Pai Santo e bondoso, nós te agradecemos por esse dia que tu nos tens concedido. E sabemos que nesse dia tu também tem um propósito todo especial para a vida de cada um de nós. E por isso nós queremos pedir que tu agora nos conduza nesse tempo de reflexão da tua palavra. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos anime a que a gente possa caminhar na luz. Que a certeza da vida venha dessa vida que se conforma contigo, ó Pai, a cada novo dia. Por isso nós te louvamos, porque podemos estar aqui, irmanados,
E ainda que distantes uns dos outros, juntos, pela congregação, pelo teu Santo Espírito, pelo teu poder. E por isso, Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. E oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Como já falei para vocês no início desse nosso momento, eu quero de uma forma toda especial trazer de novo, e não para repetir e não para ser redundante, mas eu gostaria sim de uma forma toda especial de continuar esse tema de certeza. E gostaria de falar hoje sobre a certeza da vida. E para isso quero basear essa reflexão no capítulo 1 da primeira carta de João. Os primeiros 10 versículos, ou os 10 versículos do primeiro capítulo, e também o primeiro e o segundo versículo do capítulo 2. Ali a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. A vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, nós andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra segue dizendo: meus filhinhos,
Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Até aqui, a leitura bíblica com a qual eu quero meditar nessa manhã juntamente com vocês, e que o amor e o Santo Espírito do nosso Deus possa também nos concentrar em cima de tudo isso. Uma das características dos movimentos missionários na atualidade é a grande ênfase que a maioria desses movimentos missionários eles têm no trabalho com jovens. Existem vários congressos de jovens e, se nós vamos ver, todos eles são promovidos por movimentos missionários. E um desses movimentos é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. E ela promove anualmente, no norte do Paraná, um grande congresso de jovens, buscando ali congregar juntos, e o nome desse congresso se chama Vocari. E nesses encontros, então, eles congregam ali 2, 3 mil pessoas, meus jovens, de todas as partes do Brasil. E nos últimos 4 anos, contando de 2015 até o 2019, o Congresso Vocari, juntamente com a AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais, e a revista Ultimato, eles desenvolveram uma pesquisa com os jovens que participavam desse congresso. E praticamente, ou aproximadamente, 2.800 jovens responderam a essa pesquisa que eles desenvolveram nesses 4 anos. E os organizadores, então, nesse período, coletaram mais ou menos 16.500 dados a respeito da vida de fé da juventude evangélica brasileira. E alguns desses dados eu gostaria de brevemente compartilhar com a gente nessa manhã. A primeira pergunta da pesquisa, e que você pode encontrar todo o resumo dessa pesquisa lá no site do Vocari, é a pergunta sobre qual é a faixa etária com que o adolescente ou o jovem ele teve esse encontro com Cristo Jesus. E é interessante que a maioria, eles afirmam que conheceram e que tomaram uma decisão por Jesus quando tinham ali na faixa entre 11 e 13 anos de idade. Quer dizer, bem no começo da sua adolescência, da sua juventude. Porém, a segunda questão, e para mim ela era mais interessante, perguntava se o entrevistado alguma vez já tinha pensado em desistir de seguir a Jesus. Ou seja, de abandonar o caminho da fé. E sabem que 52% desses jovens e adolescentes responderam que sim. Que já consideravam seriamente abandonar o caminho. Que já tinham pensado de deixar de seguir a Jesus, e por isso na pesquisa logo em seguida vinha a próxima pergunta que dizia quais eram os motivos se você já tinha pensado uma vez em desistir a Jesus. E as respostas falavam de dificuldades pessoais, de afastamento da comunhão, de lutas pessoais e frustrações consigo mesmo, de dificuldades de relacionamento, de frustração com pais e com os líderes cristãos. Mas o interessante é que boa parte respondeu sobre os seus pecados e dúvidas que tinham quanto à sua vida de fé. Em algum momento da sua história, aqueles jovens olharam para si mesmos, olharam para o Evangelho, conheceram a santidade de Deus e falaram assim, poxa, a minha vida ela não está de acordo com esse Evangelho. E talvez alguns podem dizer, isso é inconstância de jovem. Os jovens eles mudam de pensamento muito rapidamente, eles vão e vêm, oscilam. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos e queridas irmãs. E eu arrisco dizer, e não vou nem falar assim que são muitos, e quero me incluir e dizer que não somos poucos os que em algum momento da nossa caminhada de fé, que por algum desses fatores que eu agora nominei aqui, ou talvez por alguns outros mais profundos e mais completos e talvez até mais delicados, não somente pensamos em desistir da fé em Jesus Cristo, como realmente muitas pessoas elas se afastaram do caminho da fé. E aí talvez na tua mente, nesse instante, venha a lembrança alguns dos irmãos e irmãs que infelizmente hoje já não estão mais congregados conosco. Irmãos que perderam a batalha,
que desistiram de andar com Jesus. Falo tudo isso porque era exatamente esse o cenário que o velho João encontrava quando ele escreve essa primeira carta. Ele está ali olhando para um cenário onde ele vê irmãos e irmãs em Cristo Jesus que, diante de circunstâncias, de provas, de ameaças, de pensamentos, de filosofias, eles estão vendo a sua fé na berlinda, correndo perigo. Eles viram que a vida de fé também oferecia riscos. Gente que estava com dúvida. Gente que por causa do próprio pecado começou a questionar-se. Será que o Evangelho é poderoso mesmo para me fazer ser filho de Deus? Será que o Evangelho é suficiente para que eu tenha esse sentimento de pertencer a esse reino? Será que o Evangelho é suficiente para que eu tenha vitória sobre o mal? Para que eu tenha esperança no futuro, no porvir? E aquilo que nós ouvimos há 14 dias atrás, e também no culto da semana passada, que lá no capítulo 5 dessa mesma carta, João fala que o testemunho que Deus nos deu é a vida eterna, e que a vida eterna está no Filho, e que quem tem o Filho tem a vida, e que quem não tem o Filho não tem nada, não tem a vida. Ou como disse o pastor Mateus no domingo passado, que é por meio de Jesus Cristo que nós somos o trigo e que não somos o joio. Apesar das circunstâncias que ele descreve na carta, apesar do pecado, apesar de toda a incerteza da caminhada, o que João quer aqui é apontar para um caminho de certezas. João estava vendo o cenário dos irmãos e percebendo a fragilidade deles. Ele vê o que está acontecendo, e aí então ele escreve para eles, para que eles perseverem, para que eles continuem na vida em Cristo Jesus. E nessa construção da certeza da fé, de que nós temos a vida eterna, João inicia a sua carta falando de um testemunho histórico, falando do testemunho da vida e da luz que veio a nós, e que nós podemos ler nesses primeiros 4 versículos, nos quais eu já li para a gente. Assim como no seu evangelho, o João começa falando na sua carta, dando um testemunho público de quem enxergou, de quem viu a encarnação de Cristo. O João está falando do verbo e da vida que se fez real e que se fez presente. Em outras palavras, o João está dizendo assim: gente, eu sentei com ele, eu entrei no barco junto com ele, eu caminhei por estradas empoeiradas junto com ele, nós dormimos nos mesmos lugares. Eu vi ele realizando maravilhas, mas eu também vi ele passando todas as dores e sofrimentos, e muitas delas, das quais nem eu nem você somos capazes de enfrentar. Ele está falando dessa realidade. Esse é o seu testemunho. O testemunho tem todo o seu peso no fato histórico de que Cristo encarnou. E disso, não só o testemunho de João dá provas, mas toda a história dá prova disso. Inclusive os ateus dão prova de que Jesus encarnou, é o verbo de Deus encarnado. Mais ainda, os demônios dão testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. E aqui vem uma pergunta clara, meu querido e minha querida. Uma pergunta simples e direta. Quais são os teus testemunhos, ou melhor, quais são os testemunhos do seu encontro com Cristo? Quais são os testemunhos da presença de Deus na sua vida? Quais são os momentos onde você pode dizer para aqueles que estão em dificuldade, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão sem alento: Jesus Cristo é real, Ele vive, eu conheço, eu vivi, eu vi, eu experimentei. É isso que João está falando. E tudo isso que o João está falando, ele diz que isso aconteceu com o objetivo, para que cada um de nós tenha comunhão com Deus. Mas antes dele falar dessa comunhão com o Filho e com o Pai, ele fala para que a gente tenha comunhão com eles, conosco. A comunhão com o Pai e com o Filho passa pela confissão de que Cristo é o Verbo encarnado. E ela acaba chegando nos relacionamentos da igreja, ela chega nos relacionamentos dos irmãos. A comunhão, meus queridos, é muito mais do que tomar café juntos. A comunhão é muito mais do que comer bolo. A comunhão vai além de comer pizza depois do culto. Essa comunhão se relaciona com reconciliação para com Deus.
Essa comunhão está relacionada com uma mistura de vida, de forma que eu vou me tornando igual a vocês, e vocês vão se tornando como eu sou. E nós vamos juntos nos transformando ou nos tornando mais parecidos com o Pai e com o Filho. Foi por isso que Jesus veio, para nos reconciliar, para nos trazer vida. E é nisso que nós vamos encontrar a alegria, a certeza e a vida. Porém, nesse caminho, o João ele é muito realista e ele deixa explícito uma grande verdade. E essa verdade muitas vezes gera crise, assim como gerou para aqueles jovens, também gerou crise para mim e para você, também gerou crise na comunidade para a qual o João está escrevendo. O verso 5 diz assim: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz, e quando ele fala isso, ele não está fazendo uma afirmação metafísica, dessa caminhada que muitos hoje acreditam que você encontra Deus nas luzes do cosmos, ou em alguma coisa assim que vai direcionar você para um panteísmo. Não é isso não. O João está falando de algo muito claro, ele está falando sobre a santidade de Deus, ele está falando sobre o caráter de Deus, e aí ele faz uma afirmação fundamental na relação com Deus. Assim como luz e trevas não podem coexistir no mesmo lugar, não podem estar no mesmo espaço, também pecado e santidade não podem coexistir no relacionamento com Deus. Isso não é porque Deus é melindroso, porque Deus é um Deus ensaboado e cheio de caprichos, não. É por causa da sua natureza. O pecado é contrário à natureza da santidade. E aí então o João vai listar dois problemas que muito certamente era o que estava enfrentando a igreja a qual ele está se dirigindo. O primeiro problema, e o João revela esses problemas a partir de alguns Cs. E o primeiro C que ele revela para a gente uma dualidade na vida. Diz o verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqueles que receberam vida e luz devem viver uma vida condizente com a fé que professam, que a vida é luz. Embora João não nos diga o que significa andar nas trevas ao longo da sua carta, nós podemos encontrar pistas do que significa isso, olhando para o restante das Escrituras. E eu acredito que uma das pistas mais claras a gente pode encontrar lá no Salmo, capítulo 1, versículo 1, onde diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem segue o conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Aquele que anda no conselho do ímpio, aquele que anda nas trevas, ele não anda segundo o conselho de Deus. Aquele que anda nas trevas anda segundo o conselho daquele que é contrário a Deus, daquele que é contrário à vida, daquele que é contrário à luz. Essa matemática do João ela é simples e é muito clara. Já o segundo C, ele aponta para um outro tipo de pessoa. Fala daquele que tem a sua mente cauterizada. Vejamos os versículos 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui o João está falando do auto-engano na vida cristã. E esse engano parece algo constante, porque o nosso coração, o teu coração e o meu coração, eles são corruptos, enganosos. O nosso coração gosta de criar armadilhas e artimanhas para se livrar da culpa e do pecado. O coração humano está constantemente inclinado para fazer o que bem lhe apraz, para se tornar Deus de si mesmo. E João está escrevendo não para pessoas que não conhecem o Evangelho, ele está escrevendo para irmãos em Cristo. E disse que todo aquele que nega a realidade do pecado está longe da verdade. Veja bem, a questão aqui não é salvação, a questão aqui é comunhão, a questão é relacionamento. O João está dizendo, vocês são salvos, mas eu quero alertar vocês de perigos que vocês correm. E o que mais chama a atenção nesses dois versículos, no 8 e no 10, é que a ênfase não está na repreensão do pecado,
mas na atitude do coração em rejeitar a realidade do pecado. É isso que ele diz. Se a gente afirmar que não tem pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Por quê? Porque se Cristo veio a esse mundo, encarnou-se como homem, veio para morrer pelos nossos pecados, e nós afirmamos que não temos pecados, então não teve por que Cristo morrer. E se nós afirmamos isso, fazemos então a sua obra uma grande mentira. E sabe, meus queridos, se nós parássemos por aqui, se o texto terminasse aqui, eu acredito que nós iríamos viver um misto de desespero. Ou o que é muito mais comum, nós desenvolveríamos uma espiritualidade moralista. Uma espiritualidade, uma vida de fé marcada pela lei que condena e não no testemunho de Cristo e a sua redenção histórica. Porque é somente quando olhamos para a palavra sob a perspectiva da redenção por meio de Cristo é que nós vamos encontrar a graça de Deus. E é isso que o João faz. Ele diz lá no versículo 7, se porém nós andarmos na luz, se porém nós andarmos, o conselho sobre o qual nós andamos e direcionamos a nossa vida é a luz, então nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Já no verso 9, vem um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. Ele diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é por isso que nós não precisamos dessa espiritualidade moralista. Se de um lado João reconhece que há a possibilidade de que talvez nós nos desanimemos na caminhada, na nossa relação de comunhão com Deus, há circunstâncias que podem nos trazer incertezas. E uma dessas realidades muito claras, e essa realidade é bem clara nesse capítulo, ela se chama, melhor dizendo, pecado. Mas o João aqui aponta para uma realidade muito maior e libertadora. Há como caminhar na luz. Há como ter um relacionamento com Deus. Há como ter comunhão com os santos. Há como viver na luz de Cristo. E eu creio, meus queridos, que esse andar na luz que ele diz aqui no verso 7 diz respeito não aos nossos atos, não àquilo que a gente faz. Não se refere às nossas ações de justiça, porque se fosse assim nós ainda estaríamos perdidos. Mas esse caminhar na luz, ele está intimamente ligado com o versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, caminhar na luz diz respeito ao reconhecimento do nosso pecado, ao quebrantamento diante daquele que está pronto para nos dar vida abundante. Essa é uma confissão não só como um ato de entrega de um erro, mas é a confissão daquele que reconhece que não pode ser quem era e que quer ser quem Deus o chamou para ser santo, para ser luz, para ser testemunha de vida. E se nós negamos a nossa pecaminosidade, fazemos Deus mentiroso. Mas se nós confessamos, andamos na luz e encontramos perdão. E para finalizar, eu quero citar ainda esses 2 versículos do capítulo 2, porque ali João testifica isso que ele falou até aqui. Ele diz assim, meus filhinhos, eu lhes escrevo isso para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele diz, eu escrevo para que vocês não pequem. É para isso que nós estamos caminhando. Virá o dia em que nós não pecaremos. Virá um dia em que o pecado já não existirá. Contudo, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Depois de alertar os seus irmãos sobre a negação do pecado e sobre a racionalização do pecado, João, num tom muito afetuoso, diz o seguinte, para vocês que se veem ameaçados pelo pecado, para vocês que não conseguem lidar com ele, para vocês que até acham que fazer de conta que o pecado não existe é o melhor caminho, eu digo que o quebrantamento e a confissão são esses os verdadeiros caminhos pelos quais nós podemos andar. Porque temos um advogado, porque temos um mediador, e esse é Jesus. Porque quando nós somos
mediados por Jesus Cristo. Então nós somos vistos por Deus mediante Jesus Cristo. E apesar do nosso pecado, nós podemos ter certeza da comunhão com Deus. Apesar do nosso pecado, nós podemos caminhar em confissão, caminhar em um constante exame de vida e em uma constante entrega. Porque esse é o caminhar na luz. Este caminhar é o caminhar que vai dar certeza da vida. Porque este caminhar é o caminhar mediado por aquele que pode nos levar de volta a Deus. E por isso eu volto à pergunta. Olhando para a tua vida, olhando para a tua história, talvez olhando para aqueles pecados com os quais você luta, olhando para as questões da mente que te assombram, para as tuas dúvidas, você já teve o desejo de desistir de seguir a Jesus? Quais foram os motivos? E se você tem essa resposta, que bom! Porque o local para o qual você pode depositar a sua dúvida, o lugar pelo qual você pode colocar o desespero do pecado que te persegue, é aos pés da cruz de Cristo. Ele, somente Ele é o caminho para a comunhão com Deus. Se por um lado temos pecados que nos impedem de chegar a Deus, por outro lado temos o caminho aberto por Cristo para a redenção e a remissão dos nossos pecados. Muitas vezes não nos falta sinceridade de falar, sim, Senhor, eu sei que eu sou teu filho, eu creio em Jesus Cristo, eu sei do sacrifício na cruz do Calvário, eu creio na ressurreição, mas me falta poder para lutar com o pecado. Eu não dou conta disso. Na minha força eu não dou conta. Toda vez que eu tento isso, dá errado. Por isso, meu querido, minha querida, concluindo, eu quero dizer para você, você não precisa viver mais em trevas, você não vive nas trevas. Eu convido você para andar na luz, mediante a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra. Obrigado que nós podemos experimentar a realidade da salvação. Obrigado que nós podemos experimentar a realidade da Tua encarnação e de que Tu fazes parte da nossa vida e que Tu nos dás a mediação que nós necessitamos para que tenhamos uma relação contigo, com o Pai, mas também entre nós, como irmãos e irmãs na fé. Obrigado que nós podemos viver conforme nós podemos confessar que Te amamos, que Te conhecemos. Obrigado que nós não precisamos viver uma fé moralista, mas experimentar a Tua graça. Dá, Senhor, coragem para que a gente sempre de novo possa entregar a nossa vida aos Teus cuidados. Para que nessa comunhão contigo nós possamos ter a certeza da vida e saber que confessando os nossos pecados, que vivendo uma vida condizente com aquilo que proclamamos, nós podemos ter essa certeza de que andamos e caminhamos juntamente contigo. Pedimos, Senhor, Tua bênção e o Teu cuidado para esse dia, para o restante desse dia, para essa semana que se inicia. Pedimos, Senhor Jesus, que Tu dês clareza e que Tu também concedas a Tua graça às nossas autoridades, aos agentes de saúde que tanto estão envolvidos e trabalhando nesse período de pandemia, Senhor, que Tu estejas cuidando deles. Nós queremos pedir, Senhor, pelas nossas cidades, que nesses períodos também pré-eleitorais, Senhor, Tu estejas desenvolvendo, cuidando de todas as coisas, para que o futuro da nossa cidade possa ser um futuro de paz, de alegria e também de progresso, para que as pessoas possam viver bem e principalmente para que o Teu Evangelho possa continuar sendo anunciado com graça e autoridade. Senhor, lembramos das pessoas enfermas, das pessoas enlutadas, das pessoas que estão aflitas. Dá o Teu consolo, a Tua paz e nós um coração claro, olhos abertos para que possamos ir ao encontro e dar o Teu abraço. E assim, Senhor Jesus, colocamos todas as coisas na Tua presença, pedindo que Tu nos dês da Tua graça e do Teu grande amor e principalmente, Pai, da Tua paz. Oramos em Teu santo nome. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê da Sua graça,
da sua paz. Lembrando que no próximo domingo, novamente às 9 horas, temos o nosso culto online, que eu quero convidar vocês. Em virtude do crescimento de muitos casos da pandemia, existem muitas probabilidades de que novamente os cultos sejam única e exclusivamente online, por isso que você possa ficar ligado a todas as redes sociais nas quais a gente tem contato com todos, para que a gente possa estar sempre de novo compartilhando todos os avisos. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.